Olá, galera, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho. Ah, que bom que vocês falaram boa noite mais empolgado assim pra mim, né? Não pode falar muito, eu sei. Né? Vocês estão agora mais aliviados, acabou o Enem, o tema foi fácil, foi tranquilo. A única questão é que você tinha que falar sobre as consequências e não sobre as causas. Então tem que prestar atenção em relação a isso quando a gente vai ler a proposta de redação. Fechou, galera? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre questões estéticas da redação. Vamos falar um pouquinho também sobre coesão e coerência. Hoje nós vamos trabalhar a correção de um texto. É importante sabermos corrigir textos. Por quê? Porque nem sempre nós lemos na nossa redação aquilo que está escrito. Muitas vezes nós lemos o que nós gostaríamos de escrever. Tá claro isso? Bom, margem. Vamos lá, galerinha, nós temos que respeitar a margem, dar um espaço para o parágrafo. Esse espaço aqui é muito grande. Eu não preciso fazer tudo isso. Eu posso começar mais ou menos aqui. Tá claro isso? Mais ou menos aqui. Então, 1 centímetro, 1,5 centímetros. Cada parágrafo deve ter, no mínimo, 2 ou 3 períodos. O que é um período? Período vai da letra maiúscula até o ponto final. Aí nós podemos ter período simples, período composto, ok? Vamos lá. Uma das coisas que nós pecamos bastante na hora da produção de textos é literalmente o uso da pontuação. Uso de vírgulas. Esse período aqui, que é um período curto, apresenta um erro de pontuação. O erro básico. Então vamos lá. Qual é a primeira regra de uso da vírgula? Não se separa sujeito, verbo e complemento. Então, por exemplo, eu digo, eu gosto de maçã. Quem gosta? Eu é o sujeito. Quem gosta, gosta de algo. Ou seja, eu não posso ter vírgula aí porque é sujeito, verbo e complemento. O complemento do verbo não pode ser separado dele. Eu posso até separar, colocar, mas se eu tiver um termo intercalado. Então eu vou ter que ter vírgula antes e vírgula depois. Nesse caso aqui, a expressão no mínimo é uma expressão adverbial. Então tem que estar aqui no meio do período, tem que estar entre vírgulas. E não apenas com essa vírgula. Por quê? Vamos lá. Quem é que deve ter? Cada parágrafo. Cada parágrafo é o sujeito. Deve ter. Quem tem, tem algo. 2 ou 3 períodos. Estão entendendo que 2 ou 3 períodos é o complemento do verbo ter? Então eu não posso ter esta vírgula aqui. Se eu tenho esta vírgula aqui, eu tenho que ter uma outra vírgula aqui para indicar que é um termo intercalado. Como aqui é um período curto, eu até poderia eliminar essa vírgula que está aqui. Poderia eliminar. Tá claro isso? Por quê? Porque é um período curto. Fechou? Vamos lá. Letra. Letra precisa ser legível. Ok? O que nós não podemos fazer em uma redação? Inventar letras. Agora é hora. Isso é um A, galera? Digam não. Não, não é. Tem gente que coloca agora que. Nossa, vocês não sabem o que é. Ou então, para que cortar 2 vezes o T? Corta uma vez só. Não pode fazer isso, galera, porque depois a tua redação é só um monte de traços. Ok? Vamos lá. Estética é importante? Estética é importante em todas as situações. Então, o nosso texto também precisa ter uma estética legal, ok? Outra situação, tem gente que faz assim, ó. Já pega o tio aqui e sai, isso aqui é medonho. Não pode acontecer. Não pode. Tem gente que gosta de inventar. Esse C cedilha, ele faz assim, ó. Isso não é mentira, galera. O pior de tudo é aquele que gosta de fazer letra desenhada. Faz isso, estão vendo só? Não é para ficar fazendo isso. Você pode, letra, vamos lá. É possível estudar a personalidade de uma pessoa pela letra? Sim, é possível. Então, a letra é individual e intransferível, ok? Porém, nós não podemos ficar inventando letras. Podemos fazer qualquer tipo de letra, desde que esta letra
exista. Tem gente que gosta de enfeitar o I. Os corações apaixonados. O pior é aquele que tem o coração partido. Tem aqueles que são terríveis, revoltados com o mundo. E existem os convencionais. O convencional usa o quê? Bolota. Aí você olha o texto, só tem bolota, 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 bolota. Não posso fazer isso. Então vamos lá. Não é nem um pingo, é um ponto. Tá certo? É um ponto. Cuidado. Mário, eu posso misturar letras? Não tem problema. Então aqui, por exemplo, eu misturei letras. Não há problema algum. O que eu tenho que fazer? Diferenciar a letra maiúscula. Ok? Então no início do parágrafo, tá lá. Aqui é a minha margem. Fechou? Eu vou deixar 1 centímetro, 1,5 centímetros. Vocês se lembram que lá na escola o professor falava assim, 2 dedinhos. Mas não se esqueçam que os dedinhos cresceram. Entenderam? Então você não pode mais deixar esse espaço. Deixe um espaço de 1,5 centímetros aproximadamente. Se você escreve com letra caixa alta, tem gente olhando pro dedo. Ele cresceu. Galera, se você escreve com caixa alta, olhem só. Atualmente, você faz a diferença da letra maiúscula no início do parágrafo. Ponto final. Você não pode escrever todas do mesmo tamanho. Ok? Então diferencia. Não precisa fazer aquele absurdo de letra. Só um pouquinho maior, já fechou. Certo? Letra que precisa... Alguma dúvida em relação à letra? Ok. Letra que precisa ser o quê? Legível. Letra legível. Existem letras que são muito bonitinhas, porém não são legíveis. Porque tem gente que faz o M de ponta cabeça. Mas ele jura que isso aqui é um M. Não pode fazer assim. Até lá na redação, no texto, fica até bonitinho, porém, não é a forma correta de se escrever. Então, vamos lá. Letra precisa ser legível. Porque se a letra não for legível, o que acontece? 0. Leiam isso aí. Com certeza, o corretor, ao ler isso aqui, também vai pensar, Ele vai tentar ler a primeira linha. Não conseguiu? 0. Tá claro? É 0. Não. Peraí. Volta. Vamos lá. Essa daqui, eu treinei antes, tá, galera? Treinei. O que acontece nessa situação? Vocês estão vendo marca de parágrafo? Não tem marca de parágrafo. Há diferença entre as letras maiúsculas e minúsculas? Não há título. E nessa redação aqui deveria ter título? Sim, porque há o espaço para o título, diferente do Enem, que era opcional. Não há um espaço para título, opcional você pode colocar ou não. Vamos lá. O que é que nós temos que ter em uma dissertação? Objetividade, clareza, ir direto ao assunto. Então aqui diz, transgredir é uma ação bilateral. O que significa bilateral? 2 lados. Que pode ocasionar efeitos ambíguos. O que é ambiguidade? 2 lados. O que ele disse até agora? Nada. Absolutamente nada. E aí, já não disse, a gente já sabe se uma redação vai ser boa ou não na introdução. É verdade. Por quê? Na introdução, o que nós temos que ter? O assunto e a tese. Não é isso? O assunto e a tese. Eu já li a primeira linha, não consegui identificar absolutamente nada, eu já sei que o texto não vai ser bom. Porque se no começo eu não sei para onde vou, como é que eu vou saber para onde vou lá no meio da redação? Porque a introdução é o direcionamento. Vamos lá. Galera, rasuras. Errou. Vamos lá. Errei. Errei agora, Mara. O que eu faço? Quando a gente erra, a gente esconde o erro. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. E ainda coloca entre parênteses.
Parênteses são usados para destacar, ok? Não para... E você quer destacar teu erro? Não. Errou, simplesmente passe um traço em cima da palavra e escreva novamente. Mas eu não preciso usar expressões retificadoras como digo? Não, nada disso. Porque parece que tem um quebra-mola na redação. Então eu passe um traço em cima da palavra, simplesmente escreva novamente. O ideal é não errar. Porque nossa redação é um documento. Não é verdade? É um documento. E você aceita um cheque rasurado? Não. Então, muito cuidado com isso. Vamos lá. O que mais nós temos aqui? Então, não há diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Não há. Não é para usar a expressão digo. Tem que usar o título. Ok, galerinha? Vamos lá. Próxima. Vamos ver, cadê a setinha? A setinha está aqui. Achei! Transgressa 3, uma questão de opsa 3. Esse é o título. Porque vocês estão vendo que isso aqui, é um 3. Não pode, cara. Não pode. Olha aqui. Essa redação é multidisciplinar. Tem até raiz quadrada. Tem gente que tá assim, que merda, eu já fiz isso, né? Porque a gente faz assim, esqueceu um D, coloca o D aqui assim. Cuidado, quando nós formos passar na nossa redação a limpo, nós precisamos prestar atenção, 100% de atenção, porque senão nós vamos cometer erros. Esse texto aqui, ele apresenta um começo e 2 ou 3 linhas aqui no final, que são interessantes. O restante pode jogar fora. Então, assim, o homem, enquanto ser pensante, é passível de diversas atitudes. Vamos ler a raiz quadrada agora. De romper barreiras pré-existentes, de inovar, de criar. Nunca está satisfeito com os limites. E olha as bolotas, estão vendo? Nunca está satisfeito com os limites que lhe são impostos e vive em busca constante pela transgressão. Aí aqui começa discurso político. Ok? Diz assim, encarando-a como válvula de escape de um mundo conturbado, é uma forma saudável de pensar e questionar as injustiças, os dogmas, está revoltado com a igreja. A massificação imposta pela mídia é um caminho para se romper com o conservador, com o comum, com o que parece impossível aos olhos da maioria. Gente, que revolta. Não entendi nada. Ele sai de lugar algum para chegar a lugar nenhum. Aí aqui embaixo foi assim que, por exemplo, o homem desafiou a lei da gravidade e criou o avião. Sua perspicácia possibilita que hoje encurtemos distâncias antes jamais sonhadas. Então vejam só, há um comecinho aqui e um finalzinho aqui que são interessantes e que poderiam formar um parágrafo coerente. Poderiam formar um parágrafo coerente, porém apresentam incoerências. Galera, vamos escrever até o final da linha. Tem que separar a sílaba. Então o texto tem que estar bem organizadinho. Não importa se você deixar um pedacinho pequenininho, tá? No final da linha. Porém, vocês às vezes fazem aquele zigue-zague. Então não pode, tem que escrever até o final da linha, separar sílabas. Vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar. Mais pra cá. Isso, achei. Nós vamos fazer o seguinte, o que eu fiz? Peguei as linhas iniciais e as linhas finais do texto. Essa daqui é uma estrutura fácil para fazer um parágrafo. Porém, esse parágrafo apresenta incoerências. Incoerências que, num primeiro momento, parece que são assim, coisinhas básicas, porém, são coisas que interferem demais na significação. O que é coerência? Produzir sentido. O que é coesão, galera? Rima com união. Muito bem. União é uma palavra mais adequada. União, unir as minhas frases, unir os parágrafos, Usar as palavras, ter competência na escolha das palavras. Escolher a palavra certa para cada situação. Então, vamos lá. Essa conjunção enquanto aqui, tá? Enquanto é uma conjunção que expressa a ideia de tempo. Tempo. Então, quer dizer, qual é o pressuposto aqui? Que o homem é pensante no momento e não é pensante em outros. Tá claro isso? É desnecessário esse enquanto. E vocês estão vendo que tem uma vírgula aqui, outra vírgula aqui? Por quê? Ser pensante é um aposto.
aposto explicativo. Está explicando quem é o homem. Tá claro isso? Mas eu não preciso daquela conjunção. Outro problema. É passível de diversas atitudes. O que significa a palavra passível? A palavra passível significa que você recebe. E aqui é coerente falar que o homem é passível? Será que é isso que o autor literalmente quis passar? Não. Porque ele não está dizendo aqui, ó, de diversas atitudes, de romper barreiras pré-existentes, de inovar, de criar? Ele quer dizer que ele faz. Ficou contraditório. Ficou incoerente. Então o que eu teria que fazer aqui? Tirar a palavra passível. E colocar qual palavra? Ele não é passível, ele é capaz. Ele é capaz de diversas atitudes. E aí eu tenho uma sequência aqui de elementos para enfatizar. Tá? Há uma gradação aqui. Então ele está usando isso daqui para enfatizar. Não é errado. Posso usar. Não tem problema. Então aqui nesse primeiro período, olha lá, primeiro período. Vem até aqui. O que nós teríamos que fazer? Tira a conjunção enquanto e tira a palavra passível e substitui por capaz. Mara, eu poderia colocar aqui no lugar do enquanto como? Para quê? Digam, para quê? Deixo como guardadinho para uma outra situação. Então vai que você precise dessa palavra lá mais adiante. Deixe guardado, porque aqui ela não é fundamental. Simplesmente coloco as duas vírgulas e separo o aposto. Então não há necessidade. A mesma coisa quando a gente fala assim, ó, não é para repetir palavras. Usem elipses. Lembram que a gente já falou sobre isso? Usem pronomes. Mas há momentos em que não há necessidade nem de usar o pronome. Usa apenas a elipse. Então vamos lá. Foi assim. Aqui não afirmou? Afirmou. Aqui vai explicar. É uma forma muito boa de fazer parágrafo. Afirma e explica. Afirma e explica. Ah, foi assim que, por exemplo, o homem rompeu a lei da gravidade e criou o avião. Sua perspicácia possibilita que hoje encurtemos distâncias antes jamais sonhadas. Tá, eu vou ler o parágrafo na íntegra, ok? O homem, enquanto ser pensante, é passível de diversas atitudes, de romper barreiras pré-existentes, de inovar, de criar. Foi assim que, por exemplo, o homem rompeu a lei da gravidade e criou o avião. Sua perspicácia possibilita que hoje encurtemos distâncias antes jamais sonhadas. Olha lá, poderíamos nesse segundo período fazer uma elipse? Sim. O que é que nós faríamos elipse? O homem. Tira o homem. Não precisa. Ah? Olha lá. Agora nós estamos falando de dois referentes. Quais são os meus dois referentes? Porque aqui no começo eu tinha um referente, homem. Aqui eu passo a ter dois referentes. Quais são os referentes? O homem e o avião. Perspicácia é uma característica do homem ou do avião? Do homem. Beleza. Cadê a incoerência aqui então? Se perspicácia é característica do homem, e o que eu estou falando aqui, ó, é do homem ou é do avião? Quem é que possibilita que hoje encurtemos distâncias antes jamais sonhadas? O avião. Estão vendo que eu coloquei aqui sua perspicácia? Perspicácia é uma característica do homem. Mas o que eu estou afirmando aqui é em relação ao avião. Problema de coesão. Está claro isso? Outra coisa que é bom evitar. Esse encurtemos, busquemos. Sonoridade não é agradável na redação. Tá? Vai ficando muito cansativo. Então nós podemos substituir isso por pronomes. Vamos lá. Como é que nós faríamos para corrigir isso aqui? O homem, ser pensante, é capaz de diversas atitudes. De romper barreiras pré-existentes, de inovar, de criar. Aqui falta uma vírgula. Ah, foi assim que, por exemplo, fica deslocado, entre vírgulas, rompeu a lei da gravidade e criou o avião, o qual nos possibilita encurtar distâncias antes jamais sonhadas. Vocês conseguem perceber que a leitura do outro foi mais travada? E que essa leitura foi mais suave, menos carregada. Por quê? Porque nós evitamos as questões de incoerências. Olha lá. Quem possibilita? O verbo possibilitar. Se possibilita, possibilita algo a alguém. Então eu coloquei o nos aqui, ao invés de colocar lá, encurtemos. Ficou claro isso? Vamos lá. Qual a função deste elemento aqui? O qual é pronome relativo.
pronome relativo tem duas funções. Quais são elas? A função de ligar orações e de substituir termos. Galera, presta atenção. Aí nós temos as adjetivas. E as adjetivas são classificadas como adjetivas explicativas e restritivas. A explicativa diz o quê? Que nós podemos tirar aquela informação que ela não vai comprometer o sentido. É como se fosse um aposto. Tá? O que o aposto faz? Ele é uma explicação, mas estão vendo que se eu tirasse esse ser pensante aqui, não interferiria no significado? Tá claro? É uma informação a mais. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, o Brasil, que é um país da América do Sul, recebe muitos imigrantes. Galera, presta atenção. Se eu tirar que é um país da América do Sul, eu continuo entendendo? O Brasil recebe muitos imigrantes. Então é uma informação a mais, adicional, tá? Mas que eu posso retirar sem comprometimento do sentido. E aí vem uma questão. Vejam só, se eu falo, os políticos que são corruptos devem perder a imunidade parlamentar. Tem que ter vírgula ou não pode? Ou não? Não pode ter vírgula. Por quê? Eu estou falando que todos os políticos são corruptos? Não. Eu quero dizer apenas aqueles que são corruptos. Se eu falo apenas aqueles que são corruptos, não pode ter vírgula. Ah, por quê? Porque aí eu vou ter um preconceito. Eu estou dizendo que todos os políticos são corruptos. Tá claro isso? Olhem só. Galerinha, essa frase que está aqui, eu vou escrever duas frases. Vou colocar aqui, ó. Minhas... Suponham que eu tenha filhos. Minhas filhas que são bonitas serão fotografadas. Cara, se elas assistirem a esta aula, eu estou ferrada. Presta atenção. Minhas filhas que são bonitas serão fotografadas. Quem é que será fotografada? Minhas filhas. Quem é que é bonita? Minhas filhas. Qual é o pressuposto aqui? Que eu tenho mais de uma filha. Ok? Brincadeira, meninas. Presta atenção. Nessa situação aqui, eu estou falando que eu tenho dois grupos de filhas. O grupo das filhas bonitas e o grupo das filhas feias. E como eu coloquei aqui que são bonitas, somente as bonitas serão fotografadas. Estão entendendo isso? Vamos lá. Mas eu fiz bem. Entenderam? Eu fiz bem. Então eu vou colocar vírgula antes e vírgula depois da adjetiva. Minhas filhas, todas serão fotografadas? Sim. Todas são bonitas? Sim. Entenderam isso, galerinha? Vamos lá. Eu vou colocar duas frases aqui, uma é ilusão, a outra é loucura. Meu Deus, de onde está surgindo tanto apagador? Vamos lá. Homem que ama não trai. Ô meninas, meninos, homem aqui, eu estou falando da humanidade, fechou? Meninas, estou falando só dos homens. Porque mulher não trai. Mulher comete deslizes. E sempre para se vingar do homem. Não é verdade? Vamos lá. Pessoal, qual é a ilusão, qual é a loucura? Homem que ama não trai. Homem que ama não trai. Qual a ilusão? Bom, nesta primeira situação, a adjetiva não está entre vírgulas?
O que nós temos aqui? Posso tirar isso? Estão entendendo que é a mesma coisa falar que o Brasil é um país da América do Sul. Ok? Então, qual a ideia aqui? O homem não trai. Isso aqui é uma loucura. Fechou? Nesta primeira frase, nós temos uma ilusão. Por quê? Porque eu estou dizendo que ali existem dois grupos de homens. Ficou claro isso? O homem. Mas qual seria mais coerente? Qual seria mais coerente? A primeira. Por quê? Porque eu não estou generalizando. É a mais coerente, porém não deixa de ser ilusão. Entenderam isso aqui, galera? Entenderam isso aqui? Vamos lá. Antes de começarmos a fazer a nossa redação, e aqui, ó, tarefa para vocês. Vocês vão pegar isso daqui, como parágrafo de introdução, e vão desenvolver para a semana que vem. Ok? Não, isso aqui daí depois vocês pegam no site. Senão não dá tempo. Vou deixar vocês copiando agora. Capaz. Olha aí só, galera. Antes de começarmos a escrever a redação, nós temos que ter a ideia aqui. Está claro isso? A ideia tem que estar aqui. Não pode ser redação psicografada. Ok? Então nós temos... Vejam só. A introdução já nos mostra se a redação vai ser boa ou não. Sem falar da estética desse texto. A estética, eu já não vejo parágrafos e por aí afora. Acho, primeiro, nós não achamos nada. Nós temos certeza ou não temos certeza do que nós vamos escrever. Olha, acho que para dar início, um bom exemplo para discutir o que a Álvaro Gersh sugere na redação do vestibular 2005 é o povo brasileiro. Ele acha que é para escrever sobre o povo brasileiro. E aí vai, veja só, professor, professora. Pô, está falando com o leitor. Nós só vamos falar com o leitor na carta. Porque nós temos um emissor e um destinatário. E nós vamos começar os gêneros a partir da semana que vem. Então, vos. Estão vendo como existe? Isso aqui é um N ou um W? É um N. Porém, o que ele escreveu? Um W. E eu vou ler vos. Vos submetemos a um salário mínimo vergonhoso. Homens de bem, pessoas simples e humildes, retornam para suas casas no final da noite, depois de um dia cansativo de muito trabalho para alimentar sua família. Ou seja, o cara trabalhou o dia inteiro para alimentar a família. Ok? Cadê? Onde é que eu estou? Qual a linha? 11. Família é essa que já ficou sem ter o que comer durante alguns dias. Pior, esperem, vai ficar pior. Com medo de ser assaltado. Ou seja, eles não comeram, não é porque não tinham comida, eles não comeram com medo de ser assaltados. Por pessoas que, como eles, são simples e humildes, porém não mantiveram bom senso e preferiram seguir o caminho do crime. Ou seja, são simples, humildes, mas seguiram o caminho do crime. Onde eu quero chegar com tudo isso, até agora eu não sei, meu querido, mas se você puder me explicar, até agora não falou nada com nada, ao fato de que temos que nos submeter a esses bandidos sem nenhuma rebeldia. Então você vai, sem rebeldia alguma, vai, me pega. Ai, 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 Senhor da glória. Caso contrário, isso pode nos custar a própria vida. Mas vamos mais além, só se for para o além, do além, porque já está mais além. Vamos mais além disso. O que dizer do voto obrigatório, então? Gente, isso aqui não é um texto que eu fiz para esta aula, ok? Nenhum deles, são textos reais, verdadeiros, foram feitos em vestibulares. Galera, uma dissertação, nós precisamos saber exatamente de onde nós estamos saindo e aonde nós queremos chegar. Cuidado com a questão da estética, mas aqui, mesmo que tivesse uma estética boa, não haveria, não há coerência e isso não interfere. Evitem fazer parágrafos com só uma frase, né? Ou seja, com apenas um período, façam pelo menos 2 ou 3 períodos em cada frase, certo? Depois, vocês não se esqueçam que vocês vão ter que fazer uma dissertação
que, olha, em média, 5 linhas para a introdução, 5 linhas para a conclusão. Mara, mas eu fiz a minha redação do Enem com 7 linhas na conclusão. Não tem problema. Não há problema. Vocês podem sim. Depende do tipo de texto. Mas para falar se um texto ficou bom ou ruim, eu preciso ter o quê? O texto em mãos. Senão não é possível falar se foi bom ou não. Fechou? Então, para a próxima aula, vocês precisam fazer uma redação que fale sobre a questão do homem romper barreiras, de o homem inovar, de ele não estar satisfeito com os limites que lhe são impostos. E aí vamos pensar, vocês se recordam das utopias que nós falamos? Esses tempos atrás, que sonhar sonhos possíveis é muito fácil. O homem só progrediu porque teve utopias durante a sua vida. Ok, galerinha? Até a próxima semana, então. Beijo.